Bom, boa noite, todas e todes. Eu sou o Jonas Magalhães, coordenador do projeto Pedagogos em Cena, desse canal, também com o mesmo nome. Nós estamos iniciando hoje o nosso 8º encontro da série Pedagogos Fundamentais da Educação Brasileira, recebendo com muita alegria e muita honra a professora Vera Candô, a quem eu dou meu boa noite. Boa noite, professora Vera. Boa noite, Jonas. Bom, para quem não conhece o Projeto Pedagogos Fundamentais da Educação Brasileira é uma ação dentro de um projeto de extensão chamado Pedagogos, Pedagogia e Saberes Pedagógicos, que está incluído ali dentro das ações extensionistas do Programa Desenvolvimento e Educação Teotônio dos Santos, da UERJ, que é coordenado lá pelos nossos colegas Bruno Miranda Neves, Zacarias Gama e com apoio do professor Gaudêncio Frigoto. E esse projeto ele busca resgatar um pouco e, ao mesmo tempo, homenagear o pensamento educacional brasileiro e pesquisadores importantes que, desde a década de 80, vem constituindo aí uma literatura bastante rica relacionada aos problemas educacionais e que tem influído bastante não só nas políticas públicas, mas principalmente nos cursos de formação de pedagogos e educadores, nas concepções a respeito da escola, a respeito da pedagogia, a respeito da didática, a respeito de diferentes campos da educação e dos problemas educacionais. E a gente tem feito aí essas entrevistas, muitas estão todas aí disponíveis no canal, e para os próximos meses a gente ainda tem aí mais 4 entrevistas, que são as entrevistas com a professora Nilda Alves, a professora Cássia Quenzer, o professor Demerval Saviani e o professor Carlos Rodrigues Brandão, que em dezembro fecha fazendo homenagem aí para o Paulo Freire, né, já que esse ano é o ano centenário do Paulo Freire, e esse mês do aniversário do nosso querido patrono da educação brasileira. Bom, antes de começar a nossa entrevista, vou dar rápidos informes aqui, primeiro a respeito de algumas atividades do nosso programa, o programa Teotônio dos Santos. Nós estamos com inscrições abertas para o curso Fundamentos da Educação e da Didática até o dia 13 de outubro. Esse curso inicia no dia 19/10. Quem quiser maiores informações, aí na descrição do vídeo vocês têm acesso ao link para a página do Facebook e podem acessar e ter maiores informações sobre o curso. Também estamos com um seminário Teotônio dos Santos para debater a obra desse grande pensador social brasileiro. E aí nós temos mais 3 encontros, que são no dia 21 de setembro, no dia 6 de outubro e no dia 19 de outubro. Estamos lançando em breve a coletânea Desenvolvimento e Educação, volume 1 e 2, que é composta por artigos dos egressos das nossas turmas do curso Desenvolvimento e Educação. A nossa revista Desenvolvimento e Civilização também está aí recebendo em fluxo contínuo artigos. Já foi publicada o seu volume número 1 do volume 2, mas continuamos recebendo aí, então convido a todos também que tiverem interesse em discutir e publicar seus artigos nessa revista, que procurem lá na página as diretrizes dos autores. E anunciamos aqui também uma grande alegria que em 2022 nós vamos fazer mais uma edição do curso Ações Afirmativas e Políticas Públicas, e vamos iniciar um novo curso que é Currículo Integrado na Educação Profissional, Técnica e Tecnológica. Tá? Então, quem quiser conhecer mais uma vez, está aí o link na descrição do vídeo, vocês podem acessar e ter acesso às informações sobre o nosso programa e sobre as ações que esse programa desenvolve. Outro informe rápido é sobre o Fórum de Pedagogia do Estado do Rio de Janeiro, que amanhã realiza, no dia 16, às 19 horas, realiza uma reunião ampliada para discutir a acumulação de cargos de natureza técnico-pedagógica. Essa é uma discussão muito importante que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Os pedagogos que estão tendo aí dificuldades com a acumulação de cargos de docência,
e da pedagogia. E aí a gente vai fazer uma reunião ampliada dessa discussão que já vem sendo realizada pelo Fórum, com a participação do Conselho Estadual de Educação, com representantes do Undime, com a participação também de membros da Alerj, o deputado Mineiro, o deputado Flávio Serafini, a Associação de Professores e Inspetores Escolares, enfim, todo mundo que tem interesse nessa discussão sobre a acumulação dos cargos de pedagogo, acessem lá, também pelo link aí na descrição, a página do Fórum de Pedagogia do Estado do Rio de Janeiro, também está realizando painéis super interessantes sobre outras temáticas. E, por fim, nosso último informe é sobre a Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia, uma rede constituída recentemente por iniciativa de alguns pesquisadores de diferentes estados e regiões brasileiras, que tenta congregar aí pesquisadores interessados na discussão epistemológica ou sobre o curso de pedagogia e sobre a profissão. Essa rede vai fazer amanhã uma live de lançamento com o professor José Carlos do Ibânio, cujo título é A Pedagogia no Brasil, Campo Investigativo, Curso e Profissão. Então, a gente aproveita para divulgar e convidar todos também para participar dessa atividade que, com certeza, tem um significado importante a todos os pedagogos, profissionais da educação interessados na discussão sobre o curso, sobre a sua dimensão epistemológica, sobre a sua dimensão profissional. Bom, passado esse momento de informes, vamos apresentar a nossa convidada, a quem eu já agradeço de antemão o aceite do convite. Aproveito para agradecer também aqui publicamente ao professor Luiz Borges, que fez essa interlocução e nos ajudou na construção do roteiro de entrevista com a professora Vera. E a professora Vera, como muitos sabem, assim, ela dispensa apresentações, mas como esse projeto ele tem, inclusive, o objetivo de prestar essa homenagem, a gente faz questão aqui de falar um pouco das credenciais e, rapidamente, de alguns marcos importantes na trajetória da professora Vera. Bom, a professora Vera é pedagoga, formada pela PUC do Rio, tem doutorado e pós-doutorado em educação pela Universidade Complutense de Madrid. Ela é uma professora emérita do Departamento de Educação da PUC Rio. Em 82, realizou um emblemático e histórico seminário A Didática em Questão, um evento seminal para o debate sobre didática e prática de ensino no Brasil. E, além disso, ela tem uma ampla contribuição para didáticas e as práticas de ensino, pensando questões sobre educação intercultural, cotidiano escolar, educação em direitos humanos, formação de educadores e também sobre as relações entre decolonialidade e educação. Até o início de 2021, a professora Vera orientou nada menos que 89 dissertações de mestrado e 33 teses de doutorado na pós-graduação. Atualmente, ela é coordenadora do grupo de pesquisa sobre cotidiano, educação e cultura, sendo pesquisadora sênior do CNPq, e tendo mais de 50 artigos publicados em revistas acadêmicas e 60 livros publicados individualmente ou em organização, dos quais eu gostaria de destacar alguns, né? A Didática em Questão, Rumo a uma Nova Didática, Reinventar a Escola, Didática Tecendo, Reinventando Saberes e Práticas, Multiculturalismo, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, organizada em conjunto com o professor Antônio Flávio Moreira, Didática Crítica Intercultural, Aproximações, e o mais recente, Pedagogias Decoloniais e Interculturalidade, Insurgências, publicado em 2020. É isso, professora, boa noite, dê seu boa noite, sua saudação, aproveito para dar boa noite também a todos que estão aqui nos acompanhando, já fazendo seus comentários, é com grande alegria que a gente recebe a todos nesse momento. A alegria é minha, Jonas. Muito obrigado pelo convite, a você, ao Luiz, a toda a equipe do projeto, ao Bruno, ao Zacarias, ao grande amigo Gaudêncio, né? É uma alegria que, no meio dessa situação tão difícil e de tanta perplexidade que a gente está vivendo, que a gente possa ter esse momento para conversar,
né, um momento de conversa. Eu acho que é muito oportuno, eu gostaria muito de agradecer a delicadeza, né, desse convite e a possibilidade de estar com vocês esta noite. Obrigado, a honra é nossa, professora Vera. Bom, nossa primeira pergunta, para quem que acompanha o nosso canal, é sempre uma pergunta sobre a trajetória, né? A professora Vera é um dos grandes nomes do campo educacional no Brasil, tem, como a gente disse, uma destacada pesquisadora no campo da didática, do multiculturalismo, da educação em direitos humanos, mas a gente queria que você falasse um pouco para a gente do seu percurso, da sua trajetória pessoal mesmo, desde as motivações de escolha por cursos de pedagogia, passando pela sua trajetória como pesquisadora, em tempos sombrios, como a ditadura, né? E procurando, claro, destacar aqueles momentos que marcaram essa sua trajetória e como ela influenciou as suas opções teóricas, seus objetos de estudos e até a sua atuação como professora na PUC. Tá bom. Quando a gente já vai tendo um pouco mais de anos, né, falar de trajetória pode ficar uma coisa muito longa, né? Então, eu vou agrupar esse meu itinerário em 3 grandes blocos. Um é sobre a formação, outro sobre a inserção no ensino superior e outro sobre o desenvolvimento profissional e ampliação das minhas atividades e compromissos, né? Pensando na formação, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, bom, é que eu estudei na escola normal, mas eu fiquei pensando o seguinte, mas por que eu fui para a escola normal? Eu estudei no Instituto de Educação, anos dourados, ingressei no Instituto de Educação com 12 anos, porque naquela época, você fazia o exame para o instituto, para o ginásio. Aí você fazia o ginásio e o normal. Fiz 7 anos. Mas de onde me surgiu a motivação para ir para a escola normal? Na minha família, ao contrário de que muitas outras pessoas, ninguém era professor. Minha mãe não era professora, minhas tias não eram professoras. Não tinha na família nenhuma inspiração para isso de ser professor. Então, eu fiquei pensando muito de onde tinha surgido isso. E é interessante que, depois de pensar muito, eu percebi o seguinte, que essa motivação surgiu de uma coisa muito simples. Eu morava em Botafogo, numa vila. Essa vila tinha um largo, lá no final da vila, tinha as casas de um lado e de outro, e no final da vila tinha um largo. Aos sábados, a gente brincava de escola, lá no final da vila. E as meninas que tinham mais idade funcionavam como professoras e as meninas que tinham menos idade eram os alunos. Todo mundo levava cadeira e mesa e ficávamos ali o dia inteiro brincando de escola. E para mim aquilo era uma coisa fantástica, que me afetava muito. E eu penso que essa foi a inspiração, porque eu tive assim, cheguei numa idade, imagina, 12 anos, e disse para o meu pai, eu quero, porque eu já tinha conversado com as outras moças que tinham mais idade, sabia que tinha um concurso para o Instituto de Educação, eu disse, eu quero fazer o concurso para o Instituto de Educação. Na minha família foi uma surpresa. O meu pai disse, você quer mesmo? Eu quero. Então eu disse, bom, se você passar, tudo bem. Mas ninguém acreditava muito que eu passasse, mas eu passei no Instituto de Educação. Então, isso é uma coisa interessante, eu achei que é o meu primeiro passo de formação. E também eu gostaria de falar aqui, porque se fala muito, às vezes, muito mal das escolas normais, a minha experiência na escola normal foi excelente. E eu acho que o Instituto de Educação que eu frequentei, além de ter um corpo docente muito eficiente e ter, do ponto de vista das disciplinas fortes, tinha uma coisa muito interessante, que ele trabalhava muito a identificação profissional. A gente tinha orgulho, você gosta de ser normalista, vestir de azul e branco, ser professora, isso era uma coisa que era fortemente trabalhada e que a gente introjetava, e tinha um grande orgulho de ser professora. E outro elemento Unindo tudo, né? Hein?
Com hino e tudo, né? Com hino e tudo, com hino e tudo, sim, sem dúvida. Né? E outra coisa interessante é que quando a gente chegava no normal, a gente ia para a escola pública desde o primeiro ano do normal. A gente frequentava a escola pública, era mais para observar, mas você ia desde o princípio, não era logo no final, quando chega na hora do estágio, não, era desde o princípio. Então, esse primeiro momento da minha formação, né, formação ainda na escola normal, para mim foi muito importante. Além de que a gente saía da escola normal já com emprego garantido, era automático. Você tinha que fazer zona rural. Eu fui fazer zona rural na Ilha do Governador, mas lá no final da Ilha do Governador, eu me lembro até hoje, uma escola pública que chamava 413 Abelardo Feijó. E para mim, quando as pessoas me perguntam qual foi a experiência de magistério que você acha que foi mais importante na minha vida, eu digo que foi essa escola, e essa minha inserção nessa escola. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu acabei normal, eu fiz concurso para a PUC, eu queria continuar a estudar, eu fiz vestibular, na época do vestibular, fiz vestibular para estudar pedagogia na PUC. Então, eu estudava de manhã na PUC, saía entre 11 horas e meio-dia, era sempre uma negociação com os professores, ia para a Ilha do Governador, saía da Ilha do Governador às 6 horas da tarde, voltava, ia para minha casa, e muitas vezes voltava para a PUC, porque eu estudei aí na PUC, nesse final dos anos 50 e início dos anos 60, onde você tinha uma vida universitária muito ativa. Eu participei ativamente do movimento estudantil, eu criei um grupo, né, com outros estudantes de diferentes cursos, chamava MSU, Movimento Solidarista Universitário. Legal. E a experiência universitária foi muito forte. A verdade é que eu tenho que ser honesta para dizer que me impactou mais toda essa ebulição que tinha a PUC do que propriamente as aulas. Né? As aulas eu até achava que, com o normal que eu tinha, muitos das disciplinas, né, não tinham grande novidade para mim. Então, essa primeira formação, para mim, foi fundamental, né? E me marcou muito. Nessa época, a PUC, né, tinha umas bolsas de estudo, que elas tinham um convênio com a Universidade Católica de Louvain, para os alunos recém-formados. Então, eu me candidatei a uma dessas bolsas, e terminando a licenciatura, eu fui para a Bélgica, passei um ano, era uma bolsa de um ano, hoje em dia a gente diria que era de aperfeiçoamento, porque não tinha assim uma categorização, você escolhia disciplinas para frequentar, e eu frequentei na Faculdade de Educação e também na Filosofia, mas foi uma experiência também muito importante, que foi sair do país, conviver num país estrangeiro. Por exemplo, foi nessa época que eu tomei mais consciência da questão latino-americana e um pouco do preconceito, porque ali na Bélgica, naquela época, tudo que acontecia de problemas com os estudantes, né, eles achavam que eram os africanos ou os latino-americanos. Aí, nas residências onde africanos e latino-americanos viviam, e a gente tinha de responder de entrevista onde estava, o que fez, não sei quanto e tal. Isso, para mim, foi uma experiência forte. E eu voltei, depois dessa experiência na Bélgica, e já fui trabalhar como assistente de um professor que dava aula de didática e história da educação. Ele dava didática e história da educação, eu fiquei de assistente. E continuava de professora da escola pública, porque isso era algumas horas por semana, e fiquei de assistente, né? Isso já estávamos aí no início dos anos 60, e logo depois de que se instalou a ditadura, eu também tive a possibilidade de ter uma bolsa, e fui, no ano 66, eu viajei para fazer o doutorado na Espanha, né?
Agora, por impressionante que pareça, eu saí da ditadura daqui, mas peguei a ditadura de lá. Era a ditadura franquista. Né? Meus anos de doutorado na Espanha foram durante a ditadura franquista. Também era uma experiência muito forte, porque o que eu me lembro, assim, o que eu tenho na memória, era que você ia para a faculdade e nos corredores tinha patrulha da polícia, né? Nos corredores da faculdade, de vez em quando você entrava numa sala de aula, ficava todo mundo parado, era um regime muito aterrorizante. E também porque diziam muito para os alunos estrangeiros, tomem cuidado e tal, porque qualquer coisa você vai ser deportado, você vai e tal. Então, não era um ambiente muito favorável. Então, eu fiz as disciplinas de doutorado, fiz a tese, defendi a tese, e já voltei para o Brasil nos inícios dos anos 70, onde também aqui estava um clima muito forte ainda da ditadura. Eu me lembro que a PUC era muito visada, porque eu me lembro na PUC de ter helicóptero quase todos os dias por cima da universidade, vários estudantes que desapareceram, algum que foi, inclusive, encontrado assassinado, e sempre diziam a gente, eu continuei dando aula, assim, e a gente estava começando, imagina, que a gente tomasse muito cuidado, especialmente com as pessoas que aparecessem na sala de aula, desconhecidas, que não eram os alunos normais. Uhum. E naquela época, às vezes, tinha essas pessoas que entravam na sala de aula e que, por qualquer coisa, denunciavam os professores, e vários professores tiveram de dar declarações no DOPS e tudo, por alguma coisa que falava em sala de aula. Então, assim eu comecei a dar aula de didática e história da educação na PUC, no início de 70. Aí, na PUC, também já estava começando a pós-graduação em educação. A PUC foi a primeira pós-graduação em educação do país, que começou lá pelos anos 1966. Então, eu, com outras professoras, nós criamos uma área de metodologia didática, estava sendo centrada na didática, e também comecei a trabalhar na pós. Anos mais tarde, já há bastantes anos, já na década de 80, eu voltei à Espanha para fazer o pós-doutorado, como você disse, na Universidade Complutense de Madrid, e aí sim já era outro clima e outras possibilidades, né, de discussão, de tudo, porque nós já estava no ressurgir da sociedade espanhola, né? Isso por falar um pouco da minha trajetória de formação. Eu sempre trabalhei muito com a didática, né? Primeiro numa didática, principalmente no doutorado, porque é gozado, né? Eu fui conversar com um professor que era considerado o melhor professor, quer dizer, o professor mais reconhecido de didática na Espanha, para dizer que eu queria fazer o doutorado, e ele me disse, eu só aceito se for sobre ensino programado, porque eu acho que esse é o tema do momento. E tem que saber inglês. Mas eu aceitei, eu fiz a tese de doutorado sobre ensino programado, comprei batalhões de livros de inglês, eu sabia um pouco de inglês, mas tive de melhorar meu inglês. Mas, quer dizer, às vezes eu digo isso para os meus orientandos, porque eu digo, aqui a gente tem toda uma trajetória, né, muito dialogante até conseguir definir uma orientação, né? Mas não em todos os países isso não é assim, às vezes a coisa vem muito mais dada. Mas eu não me arrependo, não. Acho que foi uma coisa bastante interessante e que eu aprendi muito de toda essa trajetória, e acho que também ter a possibilidade de estudar na Bélgica, estudar na Espanha e tal, foi muito interessante para mim. Então, do ponto de vista da formação, eu diria isso. Quando eu voltei para fazer o pós-doutorado, eu fiz sobre pesquisa qualitativa. Na tese, eu tinha feito pesquisa experimental, que era a época que estava nisso, grupo de controle, grupo experimental, muita estatística, comportamento de entrada, comportamento de saída, tudo numa perspectiva bem positivista e experimental. Mas já quando eu voltei para o pós-doutorado, eu fiz sobre pesquisa qualitativa na área de educação e foi extremamente importante. Então, a minha inserção no ensino superior já foi dada assim, né, pouco a pouco,
pela PUC, primeiro com o que na PUC se chamava professores horistas. Eu também compartilhava com a escola pública e com depois eu fui membro do Conselho Estadual de Educação, depois também trabalhei nos cursos de formação de professores, de aperfeiçoamento, né, pós-término do ensino normal no próprio Instituto de Educação. Então, eu não tinha possibilidade de ter um tempo integral na universidade, nem naquela época essa prática era a prática mais usual. Só progressivamente, quando eu já me desvinculei do ensino público, é que eu assumi o tempo integral na PUC. Mas, apesar de ter o tempo integral na PUC, eu colaborei também em vários momentos com a Fluminense. Eu dei aula de didática que legal. Num dado momento, e também com a UERJ. Também a UERJ estava começando, eu fui colaborar na orientação de teses de mestrado na UERJ. Então, aí foi se dando essa minha inserção, sempre muito centrada no tema da didática, e eu acho que a grande guinada, né, da abordagem e do enfoque foi a discussão já dos anos final da década de 70, início da década de 80, quando o clima, né, no Brasil se distende, a discussão acadêmica continua mais forte, penetram muito as bibliografias reprodutivistas em relação ao tema da educação, né, e o impacto que isso teve, né, no tema da educação. E eu me lembro que me impactou muito, especialmente, um texto da Maria Umbelina, que era uma professora da UFMG, eu até cito no artigo que eu escrevo no A Didática em Questão, que fazendo a crítica, ela faz a crítica da educação, mas faz especialmente a crítica da didática. E diz que a didática ou é inócua ou é prejudicial. Inócua, porque não serve para nada. Os professores dizem que, principalmente professores de ensino superior, então ignora a didática. Mas mesmo os outros professores dizem, eu não aprendi nada no curso de didática, né? Ficava um curso muito limitado. Ou então ela é prejudicial. Por que ela é prejudicial? Porque ela fortalece uma visão neutra do processo da educação, considerar as metodologias desvinculadas das grandes questões da educação, do para que educar e por que educar. Então, isso é prejudicial. Isso me impactou muito, né? Então, nesse momento, que nós já estamos aí no final da década de 70, início da década de 80, nós resolvemos fazer um seminário para discutir isso, o conteúdo dos cursos de didática e da pesquisa em didática, que é esse seminário, por isso a gente chamou a Didática em Questão. O interessante é que esse seminário ele foi pensado da maneira completamente sem esperar nada que ele fosse gerar, não sei que coisa, né? Era um seminário sobre isso, um seminário pequeno. Se pegar o livro A Didática em Questão, você vai ver lá, nesse seminário tinha 64 pessoas, participaram 64 pessoas, mas a gente usou o critério de ampliar o máximo possível a participação nacional. Então, era gente de 17 países, mas eram 64 pessoas. Tinha 3 eixos do seminário, né, de discussão. Estou vendo se eu tenho ele por aqui, mas não tem. E teve uma metodologia que eu acho até muito interessante, que é que a gente tinha as mesas redondas, né, cada dia sobre um dos temas, depois tinha trabalhos de grupo sobre esse tema, depois com algumas perguntas, depois tinha um plenário final que se discutia e se chegava a confluências. Isso tudo gerou um documento final que foi analisado, discutido e aprovado na sessão final do seminário, né? Isso tudo está publicado nesse livro, A Didática em Questão. Eu várias vezes tenho dito à PUC,
a Vozes, que é a editora, não publica esse livro não, esse livro já está muito velho. Né? Você imagina que esse livro já está 36ª edição, é quase uma edição por ano, sendo que essa 36ª edição tem 5 reimpressões. Então, é praticamente... É um clássico. Cada ano sai. E eu digo, não, mas esse livro é muito antigo, imagina, de 1982. E o que a Vozes diz? Ai, professora, ainda consta nas bibliografias dos concursos, tanto concurso para as redes públicas, quanto concurso para a universidade, quanto as bibliografias, ele é muito citado, então não podemos tirar ele de circulação, não podemos deixar de fazer novas coisas. Mas é interessante porque a gente não tinha nenhuma intenção de que esse... Era um seminário, tudo bem, a gente estava preocupado, vamos repensar a didática, vamos botar a didática em outras bases. É aí que surge a questão da perspectiva instrumental à perspectiva fundamental. Essa foi a tese que eu defendi, e a ênfase na questão da multidimensionalidade da didática e da sua relação com a teoria prática e com os problemas concretos da prática pedagógica. Né? Mas, a partir daí, a gente fez um segundo movimento, um segundo ainda seminário no Rio, em 83. Já no final, na sessão final, foi votada uma possibilidade de levar o seminário para São Paulo, ele foi para São Paulo. Depois já existia também seminários nacionais sobre prática de ensino, então, afinal, se reuniram os dois e surgiram os ENDIPs. Né? Então, dessa semente muito pequena, terminou gerando essa realidade que hoje, né, que passou de cada 2 anos, né, se realizar ao longo de todo o Brasil, que são os ENDIPs, né, que eu acho que depois nós vamos voltar sobre isso, que é um espaço privilegiado de reflexão na área de educação. Mas, quer dizer, o que eu queria salientar nessa inserção, e nessa primeira inserção, é essa coisa de que você lança uma coisa, mas você muitas vezes não tem a intenção de que isso é para expandir, né? Mas, às vezes, expande. Por que expande? A gente pensa, porque respondeu uma necessidade do momento. Era um momento de muita perplexidade, era um momento realmente onde a didática era muito controvertida, a educação em geral, mas a didática em especial, e ele respondeu, trouxe alguns elementos fundamentais assim, para se começar esse processo de revisão do conteúdo da didática e da pesquisa em didática. Então, isso que eu gostaria de ressaltar sobre a minha inserção no ensino superior, que foi se afirmando cada vez mais, e eu fui aumentando também minha dedicação na PUC, tanto nos cursos de graduação, na área de didática e nos cursos de pós-graduação também. Quanto ao desenvolvimento profissional e a ampliação das atividades, eu queria salientar aqui 2 coisas que eu considero extremamente importantes. Primeiro, é que quando já começaram, nos anos 80, a gente começou com processo de redemocratização até chegar à nova Constituição Brasileira de 1988, e isso também em relação com a problemática de vários países latino-americanos, um grupo de profissionais, não só da área de educação, de outras áreas também, ciências sociais e mesmo área tecnológica, resolvemos criar uma organização não governamental, e a gente criou a ONG Nova América, no início dos anos 90, está fazendo 30 anos agora. Criamos a ONG Nova América, nós, a equipe que respondia disso, éramos todos o que eu dizia, já era o nosso voluntariado acadêmico. Era o nosso voluntariado acadêmico, e a ONG Nova América se dedicava fundamentalmente à educação em direitos humanos, porque isso era um tema fundamental, quer dizer, se a gente quer redemocratizar o país, se a gente quer afirmar esses processos de democratização e tudo, a questão dos direitos humanos é básica, está na fonte.
E ela, então, até hoje faz uma série de atividades relacionadas com a educação e direitos humanos, voltada para professores em exercício, em geral nas redes públicas, de vários municípios do Rio de Janeiro, mas também colaborou e colabora com municípios de outras áreas do Brasil, né? Isso eu acho que foi muito importante, porque também, dada a minha experiência na área didática, eu trabalhei muito a questão da metodologia da educação em direitos humanos, né? E isso é uma marca da Nova América. Principalmente, a gente criou uma concepção de oficinas pedagógicas e de fazer uma distinção que eu acho que é muito importante. A gente não quer educar para os direitos humanos, a gente quer educar em direitos humanos. Então, e isso é um elemento muito fundamental. E isso foi um aspecto que ampliou de outra forma. Eu criei a disciplina de Educação em Direitos Humanos na PUC, lecionei nela durante muito tempo, colaborei com várias outras instituições que trabalhavam com a educação em direitos humanos, e isso foi muito importante. E aí, a ONG Nova América também tinha relações com outros países latino-americanos. Então, através disso, também a gente começou a colaborar com experiências da República Dominicana, da Bolívia, de tal. Então, eu comecei a ter muito mais relações com países latino-americanos. E isso é outro elemento que eu considero fundamental na ampliação das minhas atividades. Quer dizer, até então, a minha formação tinha tido uma formação, vamos dizer assim, europeia, né? Mas o meu conhecimento, tanto da bibliografia quanto dos profissionais latino-americanos, era quase praticamente nula. Mas essa possibilidade de interagir com vários países, né, foi muito impactante para mim. E isso também foi um componente fundamental para que a questão da cultura e das culturas começasse a aparecer muito mais no meu horizonte de trabalho e de reflexão. Também, nesse sentido, contribuiu. Teve uma época que eu fiz várias também atividades de pesquisa e de ensino na Espanha, e uma delas foi participar de um curso que era dirigido aos professores do ensino médio sobre educação intercultural. E a mim me chamou muita atenção o tema, mas me chamou mais atenção é que a problemática que preocupava os espanhóis era a problemática dos imigrantes. Quando eles falavam de quem eram os diferentes, eram os imigrantes, nesse caso, em grande parte africanos, que vinham para a Europa e que começavam a frequentar as escolas europeias, e isso provocava toda uma problemática. Eu me lembro um seminário que eu fui na Europa nessa época, que um professor alemão disse: eu sou alemão, eu estudei para ser professor de alemão para crianças que são alemãs. Agora eu estou na escola, quase não tem criança alemã, a maior parte dos alunos que estão aqui não falam alemão ou falam muito pouco, eu também não falo a língua deles, então o que eu vou fazer? Esse era o seu grande problema. Uma coisa também que me impactava muito é que, quando eu perguntava aos espanhóis, por exemplo, tudo bem, é imigração, mas que outros temas de interculturalidade vocês têm? Quando muito, eles mencionavam os ciganos. Mas a diversidade interna do Estado espanhol, quer dizer, como é que eram as relações com a Catalunha, com o País Basco, com tudo isso, isso não aparecia. Isso era uma coisa quase que não se podia tocar. Então, os diferentes eram os que chegavam de fora e, quando muito, os ciganos, né? Quando eu voltei, eu comecei a me preocupar em tentar ver como é que essa questão se dava na América Latina, especialmente no Brasil. No Brasil, naquela época, tinha muito pouco desenvolvido esse tema. Na América Latina, mais desenvolvido. Mas, claro, a ótica, eu também comecei a mencionar bibliografias, não só além das bibliografias europeias. Eu me lembro do livro do Claude Forcan, Escola e Cultura, que era a tese de doutorado para ele, para mim foi fundamental, né?
toda a questão da sociologia, nova sociologia inglesa também foi uma questão fundamental. Depois eu também tive acesso a autores norte-americanos como o Giroux e o Peter McLaren, principalmente, que também tem um livro, A Questão do Multicultural, o Multiculturalismo Crítico, e outro que chama James Banks, que é um autor mais liberal, mas como é que esse tema também era tratado nos Estados Unidos? Mas eu olhava para a América Latina e dizia, não, mas aqui na América Latina é diferente. Então, progressivamente, essa questão foi me envolvendo muito. E eu cheguei à conclusão que a interculturalidade na América Latina obriga a gente a olhar muito mais para nós mesmos, a nossa cultura, a nossa construção histórica, os diferentes, vamos dizer assim, sujeitos socioculturais que foram subjugados, inferiorizados, negados nessa história. E que, portanto, a interculturalidade não pode ser vista numa questão nem, vamos dizer assim, meio romântica o diálogo entre as culturas, meio assim, periférica, mas ela nos coloca muito fortemente diante de nós mesmos como sociedades e como sujeitos históricos. Eu me lembro que eu escrevi um artigo junto com a professora Kelly Russo, que a gente defendia que a interculturalidade na América Latina era um processo plural, era um processo original, né? E era um projeto, era um processo, né, de reconhecimento dos diferentes sujeitos socioculturais desse continente. E, a partir daí, eu fui desenvolvendo muito mais pesquisas, vários projetos de pesquisa ativo, apoiados pelo CNPq. Vou dar alguns exemplos. Cotidiano Escolar e Culturas, Desvelando o Dia a Dia, Educação Intercultural e Cotidiano Escolar, Construindo Caminhos, Universidade e Diversidade Cultural e Formação de Professores, Ressignificando a Didática na Perspectiva Intercultural, Multiculturalismo, Direitos Humanos e Educação, Atenção entre Igualdade e Diferença, Interculturalidade e Educação na América Latina e no Brasil, Saberes, Atores e Buscas, Direitos Humanos, Educação e Interculturalidade, Construindo Práticas Pedagógicas, que está... E o último que eu estou trabalhando agora é Interculturalidade, Ecologia de Saberes e Educação. Através de todo esse percurso, eu fui também, no conhecimento e na ampliação da bibliografia latino-americana, entrando em contato com esse grupo que chama Modernidade e Decolonialidade, né? Que é um grupo que surge a partir dos anos 2000, por aí, e está formado por, em geral, autores latino-americanos, radicados na América Latina ou radicados nos Estados Unidos, que se fizeram uma ruptura, né, com a perspectiva pós-moderna, né, e pós-colonial, porque eles dizem que não são pós-coloniais, eles são decoloniais, né? E eu comecei a dialogar muito com esses professores. Aqui está entrando o Libânio. Muito bom, Libânio, saber que você está aí, muito obrigada, né? Fico contente de saber. E dentro desses autores, né, tipo Quijano, né, Walter Mignolo, Castro Gomes, Maldonado Torres e tal, eu tenho uma especial interlocução com a Catherine Walsh, principalmente porque a Catherine Walsh, que ela é de origem norte-americana, mas radicada no Equador, e ela, no tema da interculturalidade, ela, uma vez que veio ao Brasil num congresso, ela distinguiu, né, 3 tipos de interculturalidade, que ela chamou relacional, funcional e crítica. E isso, para mim, foi muito importante. Relacional
é simplesmente que reduz a interculturalidade a uma relação entre duas pessoas. É muito comum a gente dizer, eu pergunto meus alunos, e vocês já tiveram alguma experiência de interculturalidade? Sim, eu tenho um amigo que é italiano, a gente sai, não sei mais. Isso não é importante? É, mas é uma coisa muito frágil. Às vezes também a interculturalidade fica reduzida a uma certa feira de modos de comer, danças e tal, bom, mas descolado de qualquer outro tipo de projeto social. Depois ela chama a interculturalidade funcional, quer dizer, uma interculturalidade que é promovida até como política pública, mas muitas vezes é para, vamos dizer assim, diminuir as tensões sociais. Muitas das políticas, inclusive de ação afirmativa, surgem com essa ideia. Elas não colocam em questão o modelo de sociedade. E o que ela chama a interculturalidade crítica é essa sim, essa quer trabalhar quais são as relações de poder que estão impregam na nossa sociedade e como é que a gente pode trabalhar para superar essas relações de poder. Então, a decolonialidade junto com a interculturalidade, esse é um tema que eu tenho trabalhado muito, e dentro desses autores que eu tenho privilegiado, além dos decoloniais, nos últimos anos eu tenho trabalhado muito com Boaventura Sousa Santos, né? Que eu acho que ele também contribui, é um autor muito potente, e que tem, por exemplo, agora eu estou trabalhando com o tema da ecologia de saberes, que eu acho que é um conceito muito potente do Boaventura. Então, eu até já falei demais, olha. Isso foi uma trajetória nesses 3 itens da formação, da primeira inserção na universidade e do desenvolvimento profissional. Bom, professora Vera, é sempre bom a gente ouvir a trajetória de pedagogos tão importantes como você, e é impossível a gente não ficar mobilizado com alguns elementos, né? Assim, então, por exemplo, eu fico pensando que o fato de você ter cursado o seu doutorado no momento de ditadura, né? Ao mesmo tempo, pode ter privado você de acesso a algum tipo de literatura, né? Como aconteceu aqui no Brasil, eu imagino que na Espanha isso também tem acontecido, e você também acabou sendo, de alguma forma, forçada a pesquisar, a se embrenhar num tipo de pesquisa que depois você viria a criticar, né? Então, de certa forma, o Luiz Carlos Freire também falou sobre isso, que ele fez, acho que o doutorado, o mestrado dele em psicologia experimental, né? E o quanto que isso foi importante para embasar uma crítica, né? Porque muitas das vezes a gente tem a disposição, percebe os elementos na prática mesmo do conservadores ou retrógrados, mas a gente não tem os elementos de ter vivenciado, inclusive, pesquisando a fundo aquela perspectiva que a gente precisa criticar e que você fez de uma forma belíssima e diria mais, assim, o Didática em Questão continua sendo um livro importante justamente porque o neotecnicismo está aí. Então, o tecnicismo acaba reaparecendo, ele vai dando as suas caras novamente, assim como a questão da interculturalidade tem se mostrado um aspecto importante de ser discutido, especialmente após a ampliação do acesso à universidade, né, pelas políticas de cotas. A gente percebe dentro a dificuldade, às vezes, essa que você mencionou do professor alemão ali, a gente percebe que tem um público diferente que não acessava a universidade e que isso coloca desafios, né, assim, para os professores, para a comunidade acadêmica. Então, acho que você sempre acaba estando um pouco na vanguarda, vamos dizer assim, trazendo esses temas, né? E acho que é isso que a gente vai procurar abordar agora nessa segunda questão, porque você, como discorreu aí, teve
perpassou e perpassa diferentes temas e objetos, né, desde o ensino, violência, cidadania, cotidiano escolar, formação docente, as discussões em torno da didática e mais recentemente, os estudos sobre direitos humanos e interculturalidade. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas, assim, olhando em retrospectiva, como é que você avalia esse seu percurso como pesquisador? Assim, que fios unem esses estudos e que tipo de agenda você vê dentro da pesquisa no campo educacional? Olha, o que eu acho que foi muito forte através de toda essa minha trajetória é esse olhar para a realidade. Quer dizer, as questões ou os temas vêm colocados pela realidade do país, realidade social e realidade educacional, né, que a gente está, os desafios que a gente está enfrentando, e como é que a gente pode desenvolver uma perspectiva de uma educação democrática, crítica, para todos, né? Eu acho que esse é o grande eixo através do qual, né, eu tenho norteado as minhas preocupações. Eu não sou como outros autores que têm um autor e se baseia exclusivamente naquele autor para fazer todo o seu desenvolvimento, né? Eu não. Eu, em diferentes etapas, fui dialogando com diferentes perspectivas, no sentido de procurar compreender essa realidade, de procurar trabalhar por uma educação e por uma formação de educadores mais democrática, mais crítica, e que pudesse dar conta dos problemas que a gente está vivendo, né? E aí foi incorporando diferentes contribuições. Esse é que eu vejo que é o grande eixo, né? Atualmente, quer dizer, o eixo que me nucleia fundamentalmente é esse eixo das diferenças culturais. Quer dizer, as diferenças culturais não como um dado natural, mas como relações construídas dentro da sociedade. E como a educação tem muita dificuldade de trabalhar com as diferenças culturais. Você mesmo mencionou aqui a questão das políticas de cota na educação. As políticas de cota na educação muitas vezes estão reduzidas ao acesso de determinados grupos à universidade e, quando muito, aqueles têm condição de permanecer. Mas, por exemplo, questionar o currículo, quer dizer, o currículo, eu trabalho na universidade. A universidade, usando o linguajar dos decoloniais, é muito colonializadora. Se a gente pergunta e olha as bibliografias dos professores, as bibliografias de pós-graduação, são todos americanos ou europeus. É raríssimo outra coisa, quando muito alguns autores brasileiros, mas, quer dizer, a colonização epistemológica é muito forte na universidade brasileira. Trabalhar por romper com essa colonização epistemológica, por pequeno que seja, é muito difícil, né? E não é um trabalho que você pode fazer cada professor ou um professor individual um pouco na sua disciplina, mas isso depende de um esforço coletivo. É o que eu tento fazer também com o meu grupo de pesquisa, a gente trabalhar essas questões. Então, essa tem sido a minha trajetória. Eu olho para as realidades, hoje eu boto uma ênfase forte na questão das diferenças culturais e nos referenciais, como eu disse, tanto dos autores decoloniais, como no momento atual, do Boaventura Sousa Santos. Nós acabamos de discutir no grupo de pesquisa o livro dele, que é O Fim do como é que é? O Fim do Império Cognitivo, né? Eu acho que é muito potente essa questão de trabalhar o que eles chamam de império cognitivo, quer dizer, a perspectiva epistemológica que domina a modernidade, como essa perspectiva epistemológica considerada a única, verdadeira, a válida, e que inibe qualquer outro tipo de buscas epistemológicas. E, portanto, eu acho que ele é um pensador muito potente para ajudar a gente a pensar outras possibilidades
e como dizem os decoloniais, de ser, de saber, de poder. Né? Ótimo. E aí, voltando ainda um pouco, assim, aquele momento lá seminal do seminário da didática em questão, que confrontou, né, a didática instrumental com uma didática fundamental e que deu origem ao ENDIP, que hoje é um dos eventos mais importantes da pesquisa educacional brasileira, talvez assim, no mesmo nível da ANPED, né? E ainda é um tema em discussão, né? Ainda é um tema que aparece e que deu origem ao ENDIP, que em 2020 completou aí 20 edições, foi realizado aqui no Rio. Você, juntamente com a professora Gisele Barreto Cruz e Cláudia Fernandes, organizaram um livro sobre essas 20 edições do ENDIP, e a gente queria que você falasse um pouco, assim, primeiro, se você acha que ainda há o que falar sobre a didática fundamental. E qual o papel dos ENDIPs no cenário educacional hoje? Assim, como é que você viu, inclusive a partir do 20º ENDIP, que ocorreu de forma virtual, aquelas celebrações tão importantes que a gente acompanhou, dessa vez não presencialmente como a gente queria, mas também de uma forma rica. É interessante, quer dizer, essa questão do confronto entre didática fundamental e didática instrumental, né, eu até escrevi um artigo, acho uns 10 anos atrás, me perguntando se isso ainda era real. Né? E isso já não é uma questão superada, já não sei mais quanto. E é impressionante como não. E eu acho que no momento atual até está muito forte, porque muitas vezes a questão do impacto das tecnologias na educação é vista numa perspectiva puramente instrumental. Eu acho que as tecnologias são algo importante, nada contra, mas não numa perspectiva puramente instrumental. Quer dizer, os professores ficam doidos para aprender não sei quantos aplicativos, bota aplicativo para cá, bota aplicativo para lá, mas pensar por quê, para quê, qual é a proposta pedagógica que está ali infundida, muito pouco. Então, essa questão do confronto entre didática fundamental e didática instrumental, ele continua muito vivo. E eu me atreveria a dizer que, no momento atual, ele está especialmente vivo por causa disso, na experiência do ensino remoto, a experiência das plataformas. Né? Atualmente já está se falando da plataformização da educação, né? E também de tudo que tem de trás, os grandes conglomerados econômicos, as grandes empresas. Então, e tudo isso em cima da educação, em cima do professor, eu acho que essa discussão ela adquire novos contornos. É evidente que ela não é a mesma dos anos 80, ela tem novos contornos hoje. Nessa discussão entre uma visão meramente instrumental da educação e da didática, e uma visão que articula diferentes dimensões, a multidimensionalidade hoje, eu acho que não pode ser reduzida. Eu acho que tem uma dimensão humana, tem uma dimensão técnica, tem uma dimensão política, sem dúvida, mas, por exemplo, naquela época eu não falava de dimensão cultural. E tem outros autores que estão falando da dimensão estética. Então, a multidimensionalidade também a gente tem de falar, ver que multidimensionalidade hoje. Mas, para bem e para mal, eu acho que essa ainda é uma questão muito viva e que está permeando toda a discussão educacional do momento, né? E uma verdadeira contraposição entre perspectivas tecnicistas, mercadológicas, completamente centradas nas mídias e nas plataformas, e uma versão que não nega a contribuição dessas tecnologias, mas diz mais a gente tem que perguntar o que significa educar hoje, para que a gente está educando, por quê, qual é o horizonte social dessa educação. Então, isso faz com que essa dimensão da contraposição entre fundamental e instrumental continue muito viva. Quanto aos ENDIPs, realmente eles foram adquirindo cada vez maior relevância no Brasil. Esse último ENDIP 2000, mesmo que ele foi online, ele tinha
quase 4 mil inscritos. Né? Você imagina dos 64 de lá para os 4 mil daqui. E eu acho que ele isso, ele é, como você disse, um dos espaços privilegiados. Eu acho que entre as iniciativas da Amped, depois da Amped, eu acho que o Endip é o espaço mais importante da reflexão educacional no Brasil hoje, principalmente porque ele articula também os professores universitários, mas os professores do ensino básico, pessoas, educadores que atuam em movimentos sociais. Ele tem um espectro amplo de participação. Quando a gente organizou esse último Endip, a gente fez questão de botar professores da rede nas mesas, nos simpósios, em tudo. Né? Quer dizer que esse fato dele articular diferentes atores, e ele não é só uma iniciativa da universidade, ele articula esses diferentes atores, faz eles interagirem, isso faz com que ele seja extremamente importante. Esse último Endip, né, ele foi, para mim, uma coisa um fenômeno que eu acho que ainda a gente vai ser muito estudado. Por quê? Ele estava programado para ser presencial. Sim. Em 2020, ele estava programado para ser presencial. E nós estávamos todos muito entusiasmados com esse, porque os Endips, o primeiro foi no Rio, o segundo foi no Rio, depois o 10º foi no Rio, e esse era o 20º, que quase que estava preparando os 40 anos do Endip. Né? E estava tudo preparado para ser presencial, tudo previsto para ser presencial. Quando se deu o fenômeno da pandemia, a gente começou a discutir o que vamos fazer. Então, havendo uma tendência para dizer, olha, deixa para o ano que vem, que podia ser esse agora, 2021, ou então, não tem 2020, vai ser no 2022, ou vamos nos atrever a fazer um evento desse tipo online. Aí houve muita discussão e muito debate, até a gente resolveu fazer online. E foi uma experiência, eu acho, fantástica, muito rica. Primeiro, o Endip se prolongou por umas 2 semanas. Tinha atividades de todo tipo, mesas, roda de conversa, simpósios, conferências, né? Atividades culturais, né? Muita participação de todo mundo. Acho que a equipe encarregada da parte tecnológica foi 100%, né? Foi fantástico. O Endip hoje, as pessoas usam os materiais do Endip para os cursos, tem uma série de lives que estão no YouTube, fez e-book de todos os eixos do Endip, e eu acho que ele foi extremamente também positivo e rico no seu título, porque chamava Didática e Fazeres Saberes Pedagógicos, Diálogos, Insurgências e Políticas. Eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que o enfoque que a gente deu, né, de promover essa questão da perspectiva dialogal, a questão de ter presente a discussão política e eu acho que o Endip ficou muito marcado por essa palavra insurgências, né? E foi uma experiência muito positiva, muito boa, né? E eu acho que marcou época, assim como marcou o do 82, esse marcou por ser o primeiro Endip online, mas não é só por o fato dele ser online, é por toda a riqueza que ele provocou e o material que ele produziu, que para os diferentes, que podem ser utilizados pelos diferentes professores. Sim, inclusive eu ouvi você falando sobre esse título, né, da insurgência e como é que o significado dele, né, como é que ele realmente ganhou um significado forte durante a pandemia, porque a insurgência é não ficar só na resistência, né, você ser também propositivo, e acabou que essa temática, essa discussão, no contexto da pandemia, no contexto dessa necessidade de suspensão das aulas e de adaptação do que vamos fazer para não paralisar a educação, mas, ao mesmo tempo, não submeter
os estudantes a uma lógica regressiva, a gente vai fazer a crítica, a gente vai resistir, mas a gente também vai insurgir, e aí o tema, o nome realmente foi uma feliz coincidência, né? Bom, então, partindo assim para a nossa última questão, e indo, inclusive, ao encontro desse contexto que a gente está vivenciando aí, ainda um contexto bastante difícil, mas conseguindo um respiro, mas olhando para a política atual e para o que a pandemia do coronavírus deixou, afetando profundamente e negativamente o campo da educação, queria que você deixasse assim, uma mensagem final para os futuros pedagogos, pedagogas, professores, educadores que optaram, né, apesar de todas as remando na contramão, né, optaram pelo curso, optaram pela inserção profissional no campo da educação e hoje vivenciam esse momento tão dramático, né? Então, que mensagem que você teria para esses pedagogos, pedagogas, professores, educadores que vivem esse contexto hoje, tanto como formação, né, entrando agora na formação, mas também aqueles que estão iniciando sua vida profissional, têm anos de profissão também. Bom, a primeira coisa que eu diria é que a gente tenha uma consciência muito viva, que a gente tem de ter uma consciência muito viva da complexidade do momento e da dramaticidade que você falou, do que a gente está vivendo na sociedade em geral, né? E na educação em particular. Uma outra coisa é a gente tentar perceber as diferentes posturas diante disso. Por que eu digo isso? Porque tem uma tendência a querer voltar a tudo como era antes, né? Tanto na vida social, eu estou com vontade de quê? De ir à praia, de andar, de ir na rua, de não ter máscara, de não sei mais quanto, tal, tudo como era antes. Mas também na educação. A educação, a escola, que sai muito valorizada, então, mas que escola? Né? Então, a gente esquece, muitas vezes, que a escola é uma instituição que já vinha sendo muito discutida em todo o século XX sobre a sua relevância, a necessidade de que ela seja pensada de outra maneira e tal. E parece que agora a gente está querendo voltar àquela escola. E muitas das tendências atuais são essas, o que eles chamam de ensino híbrido, o que eles chamam de aula flex, né? que bota tudo, o professor, ensino frontal, o professor lá dando aula, os alunos todos em carteira, enfileirada, 1 metro de distância de cada um, mas você volta a um formato escolar extremamente tradicional. Eu não sei se você viu, mas eu até tenho gravado isso. Me mandaram um slide de uma escola espanhola que resolveu, né, agora estava no verão na Espanha e tal, resolveu fazer uma coisa inovadora, dar aula na praia. Ela é uma escola de uma área, enfim, de praia da Espanha. Mas aí, quando você olha a imagem é o seguinte: cada aluno levou sua mesa e sua carteira, sentou na mesa e carteira na praia, estão todos enfileirados e tem um quadro negro e o professor dando aula lá na frente, mas tudo na praia. Quer dizer, eu digo, gente, como é que você pode, a partir de uma coisa interessante, dizer, vamos lá, vou fazer uma atividade educativa na praia, mas você não rompeu o esquema. Eu acho que a gente tem uma enorme, vamos dizer assim, uma pressão, muitas vezes, para não romper o esquema. Eu tenho assistido muito, às vezes, professores dizerem isso, olha, a gente buscou várias mudanças na forma de fazer avaliação colaborativa, grupal e tal, mas tem famílias que dizem, não, mas tem que ter prova. Né? Quer dizer, romper com o esquema clássico da educação e do processo de ensino-aprendizagem é um processo complexo. E eu acho que a gente não pode cair nessa
tendência a querer voltar como era. Eu acho que nós estamos desafiados, eu diria a todos vocês, a reinventar a escola. Mas não reinventar porque a gente vai inventar, tirar da cabeça, não. É que, de fato, essa pandemia provocou, e eu vi, por exemplo, pelas experiências que foram apresentadas no ENDIP, uma enorme energia. Os professores se empenharam muito, criaram muitas coisas novas, diferentes, formas novas de lidar com o conhecimento, de promover o processo de ensino-aprendizagem do ponto de vista de cada aluno, do ponto de vista grupal e tal. Quer dizer, essa reinvenção não é uma coisa... Ela está acontecendo na prática. O que acontece é que é necessário articular. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é um momento que a gente tem de trabalhar junto, que a gente tem de procurar construir junto, de a gente ter, de procurar ser, eu vou dizer, insurgir juntos, né? E vou dizer, para terminar essa coisa, como umas palavras que eu falei exatamente sobre insurgir. Insurgir supõe desestabilizar, desconstruir, criar, construir, propor, identificar perspectivas teórico-práticas que apontem para outro horizonte de sentido, outras formas de desenvolver processos educacionais que se confrontem com as tendências dominantes. Saberes e ações, muitos dos quais já presentes no cotidiano de nossas escolas e outros espaços educativos que provocam a emergência de dinâmicas outras que apontam para processos educativos que rompem com a homogeneização e favorecem o protagonismo de sujeitos sociais silenciados. Então, eu diria que é o tempo de insurgir juntos, nós vamos insurgir juntos e já estamos insurgindo juntos, e, como diria o Paulo Freire, esperançar, não do verbo esperar, né, mas sim esperançar, que quer dizer isso, construir uma realidade nova, né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente, mas que já existem muitos germes germes insurgentes orientados para essa nova perspectiva de educação, de escola, e certamente uma nova organização social que permita, que faça com que a justiça seja possível, como diria o Boaventura, a justiça econômica, a justiça social, mas também a justiça cognitiva, eu diria a justiça epistemológica, o reconhecimento dos diferentes saberes dos diferentes grupos sociais. Isso é que eu diria para os meus colegas. Estamos juntos nessa perspectiva. Certamente. Professora Vera, antes de terminar e de você dar o seu boa noite, eu queria agradecer imensamente a sua generosidade em aceitar o nosso convite, dizer que, sem dúvida, você é uma das pedagogas pesquisadoras fundamentais da educação brasileira, que, como eu disse, sempre esteve na vanguarda e sempre insurgiu, para usar o seu termo, e a gente fica muito feliz de poder ter esse retorno que a gente está tendo do público, não só em relação às contribuições teóricas, mas ao carinho que as pessoas têm pela relação que acabam estabelecendo com seus textos, às vezes por conta de orientação, às vezes por conta de amizade, e a gente espera que esse tipo de diálogo aproxime, fortaleça e crie realmente essa identificação entre os estudantes do curso de pedagogia, os professores e intelectuais que, como você deixou claro, também tiveram aí um percurso na escola básica, um percurso árduo e continuam aí lutando e com essa esperança de que dias melhores virão. Então, fico aqui o meu agradecimento a você, o meu agradecimento ao Luiz também, contribuiu muito, e ao público que esteve com a gente até agora. Passo a você para você dar o seu boa noite e a gente terminar essa live. Não, eu que agradeço, eu acho que foi um momento
muito especial para mim. Eu agradeço a generosidade, eu agradeço o carinho, eu agradeço o empenho que vocês tiveram. Eu acho esse programa que tem muita potência. E estamos juntos, nós, todos os professores, todos os que estão assistindo a essa transmissão, estamos juntos nessa busca de construir uma escola, construir uma educação que responda aos desafios do momento atual. Temos a certeza que muitos germes dessa construção já estão presentes e que nos cabe insurgir e esperançar. Muito obrigada. Obrigado, professora Bera. Obrigado a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.